Olá pessoal, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir este vídeo. Aqui você é bem-vindo no culto online da Igreja Chamas do Avivamento. Muito bem, você que é bem-vindo, já assistimos ao louvor, já participamos desta música que é uma verdadeira oração cantada. Mas agora eu te convido para nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu quero até te dizer que por esses dias, no mundo inteiro temos uma experiência dramática, dolorosa, desta imensa batalha contra o coronavírus. É possível que muitas pessoas sejam envenenadas e até mesmo mortas. É possível que muitos danos e estragos aconteçam para a humanidade. É possível que alguém se envenene a partir de ações de pessoas amigas. Muito bem, o texto de hoje vai falar sobre isso. Um envenenamento que acontece a partir de pessoas amigas e talvez de forma involuntária elas acabam agindo desta forma. Nosso texto está registrado em 2 Reis capítulo 4, versículo 38 e veja o que diz. Voltou Eliseu para Gilgal e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo e a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse, trazei farinha. Ele deitou na panela e disse, tira para comer para o povo, pois já não havia mais mal nenhum na panela. Meu querido amigo, este texto bíblico está registrado nos livros históricos do Velho Testamento e fala de algo que aconteceu há muito tempo em Israel. Foi depois, aliás, foi antes do segundo cativeiro, o cativeiro babilônico. Nesta ocasião, entenda, Eliseu estava em Gilgal e havia fome naquela terra. Havia fome, os discípulos estavam juntos do profeta. E foi dito o seguinte, que eles deveriam colocar uma panela ao lume. E esta panela conteria comidas. E alguém foi convidado a preparar este alimento. Quando de repente saiu um ao campo e ele foi apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, achou umas frutas interessantes por lá, veja só, ele as colheu, trouxe-as para o acampamento, mas depois que prepararam este alimento, alguém detectou que havia veneno nesta comida. Houve uma exclamação muito grande, veneno na panela, morte na panela, e não puderam comer. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandou que trouxesse farinha e adicionou a farinha aqueles alimentos naquela panela, deram de comer para o povo e já não havia mais morte na panela. Muito bem, é o nosso culto online, Igreja Chamas do Avivamento, e você está participando conosco. Curta e compartilhe nas suas redes sociais. Deixa também o seu comentário, o seu pedido de oração e diga para nós de onde você está nos assistindo, para que nós possamos interagir, fazer um feedback aí das mensagens e poder te responder. Muito bem, a morte na panela. Meu querido amigo, tem ocasiões que a morte vem não pela fome, mas pelo veneno das alimentações. Eu posso dizer então, segundo este texto, o veneno mata mais que a fome. É uma coisa incrível. Na verdade, os discípulos estavam com fome. E esta pessoa que é orientada aqui a sair ao campo para buscar alimento, vai com toda a boa fé, com toda a boa intuição, mas infelizmente ao chegar lá onde ele tinha que colher as ervas, ele se deparou com uma trepadeira silvestre, algo que ele não conhecia, ele colhe frutos dela. E a partir de então, querido, acontece algo tremendo. Sem querer, de forma involuntária. Não se sabe por imprudência, por imperícia ou por negligência. Ele traz aquilo, adiciona ao alimento e a turma corre o risco de ser envenenada. Meu querido, entenda. Quantas das vezes, nessas épocas de pandemia ou de epidemia, as pessoas não entendem que gestos assim tão amáveis como um toque de mão, um abraço, um beijo,
que são coisas que denotam a nossa afeição pelas pessoas, que demonstram de forma mais clara e expressam o nosso afeto por alguém, pois nós só nos aproximamos de quem gostamos, só abraçamos quem admiramos, só tocamos nas mãos de pessoas com quem sentimos afeição por elas. Mas isso pode carregar vírus, isso pode carregar agentes nocivos da saúde. E nós temos as advertências dos protocolos das secretarias de saúde do país inteiro e até do mundo, para que as pessoas estejam precavidas concernentes a isso. A minha pergunta é: poderia alguém, de forma involuntária, envenenar as pessoas da própria família? Poderia alguém, sem querer, às vezes por um gesto gentil, com uma vontade boa, com uma intuição positiva, mas sem perceber, acaba com a sua atitude, colocando em risco as pessoas da sua casa? Meu querido, isso acontece todos os dias, dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das comunidades, dentro das empresas, em qualquer lugar onde haja pessoas e haja relacionamentos, esse tipo de fenômeno é encontradiço. Você pode ver. Mas agora a palavra de Deus vai nos trazer algumas advertências. Por que é que isso aconteceu? Porque este moço que busca as colossíntidas, essas frutas da trepadeira silvestre, ele não as conhece, ele enche a sua capa e traz. Sabe, queridos, a falta de conhecimento pode ser fatal em algumas ocasiões. A palavra de Deus, ela invoca a fé, que é um elemento espiritual necessário nas nossas invocações de oração, na leitura da palavra, mas a fé e a confiança precisam brotar de um conhecimento. Como é que você vai crer em um Deus que você não conhece? Como é que você vai confiar numa palavra que você não viu? Portanto, o conhecimento, ele é de grande importância na nossa vida. E é por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir neste conhecimento de Deus. É por isso que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o coração e com todo o entendimento. Eu te convido a ter este entendimento, a buscar essa sabedoria de Deus, para que você possa tratar nas relações familiares, da sua igreja, da sua comunidade, de onde quer que você esteja. Agora, os moços que receberam o alimento e que perceberam no primeiro contato que havia veneno, gritaram, avisaram, e isso foi de suma importância para a resolução deste caso. Fizeram um diagnóstico. Sabe quando você consegue fazer um exame anterior, um diagnóstico antecipado, e aí você percebe que a cura pode estar dependendo disso? Um diagnóstico anterior, um exame, uma percepção. Alguém tem que notar que algo está errado na família. Alguém tem que notar que algo está errado na igreja. Alguém tem que notar que algo está errado na nossa política. Alguém tem que perceber que algumas coisas não fecham na nossa comunidade. Alguém tem que perceber que há algo que carece de reparo, de mudança. Os camaradas perceberam: tem morte na panela. Então, meu querido, entenda o que eu te digo. Por favor, o nosso profeta, que está em Gilgal, que orienta os camaradas, ele diz assim: olha, traz farinha que nós vamos adicionar nesta comida. Farinha não pode fazer nada de forma sobrenatural. Trata-se de um ingrediente comum, conhecido, encontrado em quase todas as cozinhas. O que havia nessa farinha, por acaso? De fato, querido, está falando a Bíblia de um milagre, algo assim sobrenatural. Sabe, algo assim grandioso, muito poderoso. O que o nosso profeta está dizendo é o seguinte: tragam a farinha, misturem ao alimento, pois a morte vai sair da panela. O veneno vai ser totalmente erradicado desta alimentação. Sabe o que eu tenho a te dizer? De forma tranquila e abençoada, com o coração transbordando, porque essa é a parte que eu mais gosto de toda a mensagem bíblica. É que esta farinha é a matéria-prima de que se faz o pão. E Jesus disse, em alguma ocasião, que ele é o pão da vida, o pão que desceu dos céus.
É importante você saber que quando Jesus se compara a algo tão simples e tão fácil de ser encontrado nas nossas mesas, é porque ele queria que a sua mensagem alcançasse as pessoas das mais diversas culturas, dos mais diversos lugares, gente de toda sorte, gente de toda fortuna, gente de todo matiz cultural, onde quer que estejam, entendam. Quando Jesus é colocado na nossa refeição, quando Jesus está incluído na mensagem que bebemos, que comemos, que recebemos, que absorvemos no coração e na alma, as coisas mudam. Então o que há de errado no mundo, o que há de errado no Oriente, no Ocidente, talvez esteja faltando Jesus nas nossas mensagens. Mensagens bem elaboradas, maravilhosas, bem escritas, requintadas com palavras poéticas e bem alinhadas. Porém, se faltou a farinha, se faltou o pão, se faltou Jesus, não tem nada feito. E as pessoas continuam comendo uma comida envenenada, às vezes no nosso país. Veja que trevas grandiosas estão campeando na nossa sociedade, que apesar de ter tantos recursos, verbas, que são destinadas a obras sociais que não se concluem. Quantas vezes esforços dos nossos tecnocratas da economia que não se consolidam em realizações que trazem solução? Está faltando Jesus. Está faltando Jesus, mas nós temos que perceber quando algo está errado, fazer o exame e o diagnóstico e falar ao homem de Deus. Queremos que o nosso mundo seja livre do veneno do coronavírus. Queremos também que o nosso mundo seja livre do veneno espiritual disseminado pelas trevas, quer seja pela literatura, quer seja pelas religiões falsas, quer seja pela filosofia que não ajuda, quer seja pelo pensamento divorciado de Deus. Onde quer que esteja, no Brasil, fora dele, na América do Norte, na América do Sul, no continente europeu, asiático, americano, onde quer que você se encontre, já percebeu que há veneno na panela? Já percebeu que o que serve na nossa mídia às vezes é nocivo para as nossas crianças e nossas famílias? Está mais que na hora de adicionar Jesus naquilo que precisamos absorver todos os dias. Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é a semente de Abraão, Ele é o doce cantor de Israel, Ele é a palavra mais bonita da nossa poesia, Jesus. Esse é o culto online da Igreja Chamas do Avivamento. E você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, pessoal de toda parte do mundo, é bem-vindo aqui neste culto. O endereço da nossa igreja é a Rua Itaparica, 1698, em Melo Viana, em Coronel Fabriciano, uma cidade de Minas Gerais. E os nossos endereços digitais são @ICA Melo Viana. Você poderá acompanhar os nossos trabalhos pelo Facebook, Instagram, YouTube e outras plataformas digitais. Você deve curtir e compartilhar essas mensagens. Passe para os seus amigos, deixe o seu comentário e nós vamos fazer um grande esforço para poder atender a sua mensagem, o seu pedido de oração, e você deveria falar para nós de onde você nos assiste. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te guarde. E até o próximo culto online Chamas do Avivamento. Deus te abençoe. Até lá.